Imagine, por um instante, que a história da humanidade finalmente chegou ao fim. Todos os impérios caíram, todos os grandes nomes da Terra se tornaram apenas lembranças, e diante de um trono colossal, cada alma, a sua, a minha, a de todos, é chamada a prestar contas. Nesse tribunal não existem advogados, não existem desculpas, não existe apelação. Só resta a verdade, nua, inevitável, inescapável. É nesse cenário que surge uma das cenas mais enigmáticas e temidas de toda a Bíblia, o grande trono branco. E é aqui que começa a nossa investigação. Hoje, vamos explorar as 3 perguntas que, segundo as Escrituras, ecoarão na eternidade. Perguntas diretas, pessoais e que não podem ser evitadas. O que você fez comigo? O que você fez com o que eu te dei? O que você fez com a sua vida? Essas questões não são metáforas. Não são parábolas poéticas para deixar a consciência inquieta por alguns minutos. Elas são apresentadas como o cerne de um julgamento inevitável, descrito em Apocalipse capítulo 20. Um julgamento que não se baseará em títulos, aparências ou reputações. Não importará se você foi rico ou pobre, se foi celebrado ou esquecido, se fez parte de uma religião ou se rejeitou qualquer fé. O que estará diante do trono será apenas a verdade da sua história. Nos próximos minutos, você vai conhecer a fundo o que essas 3 perguntas significam, o que a Bíblia revela por trás delas e como, segundo o texto sagrado, elas podem selar o destino eterno de cada ser humano. Vamos atravessar juntos um dos temas mais perturbadores, e ao mesmo tempo, mais reveladores da fé cristã. Mas antes de mergulharmos nas Escrituras, é preciso entender o peso da cena. A Bíblia descreve que diante desse trono estarão grandes e pequenos, figuras poderosas da história e pessoas comuns. Todos no mesmo nível. Nada do que foi conquistado na terra terá valor ali. O poder, o dinheiro, a fama, tudo será irrelevante. Diante do olhar do juiz, restará apenas a essência da vida de cada um. Agora, pare e pense, se hoje você estivesse diante desse trono, como responderia? Essa é a pergunta que guia toda a nossa narrativa. Porque o vídeo de hoje não é sobre teologia distante, não é sobre teorias obscuras, não é sobre especulação. É sobre algo direto, pessoal e inevitável. O dia em que cada pessoa, sem exceção, será confrontada com sua própria história. E é justamente aqui que o suspense se torna ainda maior. A Bíblia não descreve esse julgamento como simbólico ou como uma metáfora do bem contra o mal. Não. O texto fala de livros abertos. Registros. Como se cada detalhe da vida estivesse escrito em um arquivo celestial, pronto para ser revelado diante de todos. E mais, fala de um outro livro, ainda mais misterioso, o livro da vida. É impossível não se perguntar, que registros estariam lá sobre você? Sobre mim? Que decisões, que escolhas, que atitudes apareceriam impressas nessa narrativa eterna? E, mais perturbador ainda, como encarar o silêncio do tribunal, quando não houver como explicar, nem como maquiar o que realmente aconteceu? Esse é o tipo de tensão que transforma esse tema em algo tão poderoso. Não estamos falando de lendas. Estamos falando de uma advertência que atravessou os séculos e que hoje continua ecoando em sermões, estudos bíblicos e reflexões espirituais. O que muitos ignoram, no entanto, é que por trás dessas 3 perguntas existe uma lógica implacável. Elas não analisam religião, elas analisam rendição. Não pesam palavras bonitas, pesam escolhas reais. A primeira pergunta, o que você fez comigo? Não trata de moralidade genérica ou de boas intenções. Ela toca no ponto mais profundo, o que cada um fez com Cristo. Você o ignorou? O tratou como um personagem distante da história? O usou apenas como amuleto religioso? Ou realmente o tornou o centro da sua vida? Essa não é uma questão simbólica. É uma questão que, segundo o Evangelho, definirá eternidades. A segunda, o que você fez com o que eu te dei? Nos arranca da esfera da fé íntima e nos coloca diante da responsabilidade prática. Porque, de acordo com a Bíblia, nada do que temos é realmente nosso. Talentos, tempo, recursos, oportunidades, tudo isso foi entregue com um propósito. E um dia, será pedido de volta. Assim como na parábola dos talentos, o Senhor volta para ajustar contas, e não fazer nada com o que recebeu é, por si só, uma condenação. Por fim, a terceira, o que você fez com a sua vida? É o fechamento de tudo. Porque, se a vida em si é um presente, como justificá-la se foi vivida sem propósito, sem fé, sem entrega? Essa pergunta não poupa ninguém, seja religioso ou não. É universal.
E segundo o relato bíblico, será respondida não com discursos, mas com a própria história de cada pessoa. Essas 3 perguntas compõem o que talvez seja um dos julgamentos mais inquietantes já descritos em um texto sagrado. E aqui está o ponto-chave do vídeo: não estamos diante de um mito. Estamos diante de uma narrativa profética que atravessou séculos e que, de acordo com a fé cristã, se cumprirá com precisão. Portanto, ao longo desse vídeo, vamos investigar cada uma dessas perguntas com profundidade. Vamos entender o que elas significam, porque são tão importantes e como, de acordo com as Escrituras, elas podem mudar completamente a maneira como enxergamos a vida. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma reflexão, é um confronto direto com a eternidade. E é assim que chegamos ao primeiro ponto de nossa jornada: a cena diante do trono branco. A cena do trono branco, descrita no livro de Apocalipse, capítulo 20, é uma das imagens mais intensas e perturbadoras das Escrituras. João, o autor da Revelação, escreve que viu um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele. Diante desse trono, os mortos, grandes e pequenos, estavam de pé, enquanto livros eram abertos. O detalhe é quase cinematográfico. Os céus e a terra fugiram da presença daquele que julgava, e não se encontrou lugar para eles. Esse detalhe já mostra algo impressionante. O trono branco não é apenas um símbolo de autoridade. Ele representa pureza, justiça absoluta, santidade inquestionável. Não há sombra de corrupção, não há brechas para manipulação. Diante desse trono, a justiça não pode ser comprada, e nenhum argumento humano pode suavizar a realidade. É a verdade em sua forma mais crua, mais pura, mais insuportável. E aqui surge um dos pontos mais curiosos. João fala de livros no plural, mas também de um livro específico, o livro da vida. A tradição cristã entende que os livros representam o registro das obras de cada pessoa, enquanto o livro da vida contém os nomes daqueles que foram redimidos. Em outras palavras, de um lado, a história de cada vida, detalhada, linha por linha. Do outro, um registro que transcende mérito humano, o testemunho da graça. Agora, pense nisso. Estamos falando de uma cena em que não há espaço para anonimato. Ninguém pode se esconder em meio à multidão, ninguém passa despercebido. Os grandes líderes da história, os personagens anônimos esquecidos nos cantos do mundo, todos estarão diante do mesmo tribunal. E aqui está um dos detalhes mais intrigantes. João não fala apenas dos vivos, mas dos mortos. O mar entregou os seus mortos. A morte entregou os seus mortos. A imagem sugere que não há túmulo, não há esquecimento, e é nesse ponto que as 3 perguntas ganham uma nova dimensão. Não se trata apenas de uma reflexão espiritual para inquietar consciências. Trata-se de um tribunal cósmico em que cada vida é examinada com precisão absoluta. A primeira pergunta, o que você fez comigo? Aparece de forma implícita nos evangelhos. Jesus alerta, em Mateus capítulo 25, que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E a resposta dele será direta: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Esse trecho desmonta qualquer ideia de religiosidade vazia. Não importa o que se declarou em público, não importa a performance espiritual. A questão é: houve relacionamento genuíno com Cristo? Houve entrega real ou apenas aparência? A segunda pergunta, o que você fez com o que eu te dei? Ecoa na parábola dos talentos, narrada também por Jesus. Um senhor entrega recursos a 3 servos antes de viajar. 2 deles multiplicam o que receberam, mas o terceiro, por medo ou indiferença, simplesmente enterra o talento. Quando o senhor retorna, elogia os 2 primeiros com as palavras que todos gostariam de ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Mas ao terceiro, a resposta é dura: ele é chamado de servo mau e negligente. Essa parábola mostra que a vida não é neutra. Cada talento desperdiçado, cada oportunidade ignorada, cada recurso usado apenas para si mesmo será cobrado. Já a terceira pergunta, o que você fez com a sua vida? Conecta tudo. Se a vida é um presente, o que foi feito dela? Essa não é apenas uma questão para quem rejeitou a fé, mas também para quem se acostumou a viver de forma superficial, como se a eternidade fosse apenas uma teoria distante. É nesse ponto que muitos se chocam. Não basta apenas ter ouvido falar de Cristo, não basta ter tido experiências religiosas. O que define é como a vida foi realmente conduzida. Mas há outro detalhe pouco falado e extremamente revelador.
João menciona que, além dos livros, haverá um ato de julgamento segundo as obras. Isso levanta uma tensão aparente. Afinal, a Bíblia insiste na graça como o único meio de salvação, e ainda assim descreve um julgamento pelas obras. A chave está na compreensão de que as obras não são a moeda da salvação, mas sim a evidência dela. Em outras palavras, aquilo que alguém viveu revela no tribunal o que realmente acreditou. Essa tensão dá um peso ainda maior às perguntas. Porque, diante do trono, não serão palavras bonitas que falarão. Serão os fatos. Serão as escolhas silenciosas. Será a maneira como alguém lidou com o próximo, como reagiu às injustiças, como administrou o tempo, os recursos, a fé. E aqui entra uma curiosidade interessante. Em várias culturas antigas, existia a ideia de que, após a morte, a vida seria pesada ou medida. Os egípcios, por exemplo, acreditavam que o coração era colocado numa balança diante dos deuses. Os gregos falavam de juízos no Hades. Mas a diferença fundamental está na certeza bíblica. Esse julgamento não depende de tradições humanas ou de rituais místicos. Ele é descrito como um encontro inevitável com o próprio Criador, que conhece cada detalhe da existência. É exatamente isso que torna o trono branco tão perturbador. Não se trata de um mito cultural, mas de uma revelação profética que atravessou gerações. João não descreve símbolos vagos, mas uma cena concreta, com registros, livros, nomes e decisões. E talvez seja por isso que esse texto sempre provocou tanto impacto. Porque, ao contrário de muitas mensagens religiosas que falam de bênçãos ou conquistas, o trono branco confronta a realidade de que não existe vida sem consequência. Cada escolha tem um peso eterno. E enquanto refletimos sobre isso, um detalhe se torna impossível de ignorar: o silêncio do tribunal. Imagine o momento. Milhões diante do trono. Nenhuma palavra sendo dita. Apenas os livros sendo abertos. O som das páginas revelando histórias. E cada um aguardando ouvir o veredito. Não é um cenário de espetáculo. É um cenário de verdade. Esse é o ponto em que nossa narrativa começa a ganhar corpo. Porque, a partir de agora, cada uma das perguntas se tornará ainda mais afiada, e cada resposta possível se tornará mais difícil de encarar. Imagine-se diante de uma cena que ultrapassa tudo o que você já viu ou imaginou. O universo em silêncio. Nenhuma estrela ousa brilhar. O céu e a terra, como descreveu João, fogem da presença daquele que está no trono. Não há palco maior. Não há testemunha mais implacável. Diante de você, um trono branco, imenso, absoluto. Nele, o justo juiz. E nesse momento não haverá advogados, não haverá desculpas, não haverá justificativas improvisadas. Apenas 3 perguntas ecoarão, 3 perguntas que não podem ser respondidas com palavras, mas com a própria vida que foi vivida. A primeira pergunta: o que você fez comigo? Essa é a questão mais direta, a mais íntima. Não fala de religião, não fala de tradição, não fala de instituições. Fala de relacionamento. O Cristo que deu a vida na cruz, que ressuscitou ao 3º dia, que ofereceu graça sem custo, perguntará: o que você fez com ele? Alguns talvez tentem se refugiar em argumentos: Senhor, eu fui à igreja. Senhor, eu me declarei cristão. Senhor, eu fiz boas obras. Mas essa pergunta não se satisfaz com discursos. Ela exige verdade. O que houve entre você e ele quando ninguém mais estava olhando? Houve entrega? Houve amor genuíno? Houve transformação? Ou tudo não passou de uma capa religiosa para esconder uma vida egoísta? Essa pergunta desarma porque revela o que ninguém pode esconder. Quem viveu para Cristo ouvirá seu nome ecoar no livro da vida. Mas quem o reduziu a um detalhe ou a um adereço religioso descobrirá que nada se sustenta diante daquele olhar. E então virá a segunda pergunta: o que você fez com o que eu te dei? Essa talvez seja ainda mais perturbadora. Porque não fala apenas da relação com Cristo, mas da responsabilidade com tudo o que ele colocou em suas mãos. Talentos, dons, oportunidades, recursos, tempo. Cada detalhe da vida será trazido à memória. Aqui não importa se alguém recebeu muito ou pouco. O foco está em como usou o que recebeu. Você multiplicou ou desperdiçou? Você serviu ou apenas consumiu? Você transformou vidas com aquilo que carregava ou deixou que o medo e a preguiça te paralisassem? É nesse momento que a parábola dos talentos se torna realidade. Porque diante do trono não haverá comparação entre quem recebeu 5 talentos ou 2.
Haverá apenas a análise do que cada um fez com o que lhe foi confiado. Alguns ouvirão a sentença gloriosa: muito bem, servo bom e fiel. Outros, porém, experimentarão o peso devastador da palavra negligente. E então chega a terceira e definitiva pergunta: o que você fez com a sua vida? Essa é a pergunta que costura todas as outras, porque não se trata apenas de uma série de decisões isoladas, mas de um enredo inteiro. O que você fez com os anos que lhe foram dados? Como viveu seus dias, suas escolhas, seus relacionamentos? E aqui não haverá espaço para aparências. O juiz não perguntará quantos seguidores você acumulou, quantos aplausos recebeu, quantas fotos religiosas publicou. Ele perguntará: perdoou quando foi ofendido? Amou quando ninguém estava olhando? Foi fiel nas pequenas coisas? Viveu como quem sabia que o tempo era curto, ou se acomodou como quem acreditava que a eternidade nunca chegaria? Essa pergunta revela algo avassalador. A vida que parecia privada, íntima, invisível, será exposta em público diante do tribunal. Cada ato de amor secreto será revelado como tesouro eterno. Mas cada ato egoísta, cada mentira, cada escolha de viver apenas para si será confrontada diante de todos. Agora, pense no peso disso. Porque não são apenas as grandes escolhas que definem a resposta, mas também os pequenos gestos. O perdão negado, a bondade adiada, a oportunidade desperdiçada, tudo ecoará diante do trono. E é nesse ponto que a cena chega ao auge. Milhões diante do trono. Livros abertos. O silêncio absoluto, interrompido apenas pela voz do juiz. Alguns ouvirão as palavras mais desejadas: bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Outros ouvirão a sentença mais temida: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Esse é o clímax do julgamento. Não é sobre títulos, não é sobre fama, não é sobre rituais. É sobre entrega, fidelidade, obediência. E aqui surge um detalhe que poucos percebem. João descreve que o lago de fogo é a segunda morte. Isso significa que o julgamento diante do trono branco não é apenas uma audiência simbólica. Ele determina destinos eternos. Quem tem o nome no livro da vida herda a vida eterna com Cristo. Quem não tem, experimenta a separação definitiva, o vazio absoluto, a morte que nunca termina. Esse é o momento mais pesado de toda a narrativa, mas também o mais revelador. Porque diante dessas três perguntas não há meio termo. Não existe neutralidade. Não existe mais ou menos. Ou a vida foi rendida a Cristo, ou não foi. Ou os talentos foram multiplicados, ou foram enterrados. Ou a vida foi vivida em fidelidade, ou foi desperdiçada em vaidade. E essa é a grande promessa do vídeo. Mostrar ao espectador que o julgamento não é uma metáfora distante, mas uma realidade inevitável. E que as três perguntas não são apenas palavras de um roteiro. São o filtro final da eternidade. Agora, imagine-se mais uma vez diante desse tribunal. Você, em pé, diante do trono. Seus livros abertos. Sua história revelada. As três perguntas ecoando em sua mente. E a eternidade dependendo das respostas que não saem da sua boca, mas da sua vida. Esse é o ponto de decisão. Esse é o momento em que a promessa do vídeo se cumpre. Você não pode sair dessa cena ileso. Ou ela te conforta, ou ela te confronta. Mas jamais te deixa indiferente. E assim, diante dessa cena indescritível, nós voltamos ao ponto central, o trono branco. Não há como fugir dele, não há como ignorá-lo, não há como fingir que não existe. João não descreveu uma metáfora, descreveu uma realidade futura. Um tribunal definitivo, um encontro inevitável. Agora, vamos respirar fundo e recapitular o que percorremos até aqui. Primeiro, vimos que o juízo final não é um mito ou uma ameaça usada para manipular. Ele é uma promessa bíblica, registrada de forma clara no livro de Apocalipse. Ali, o apóstolo João, exilado em Patmos, foi levado a contemplar aquilo que ninguém mais tinha visto, o momento em que céu e terra se desfazem, e todos os mortos, grandes e pequenos, são chamados diante do trono. Depois, mergulhamos no detalhe das três perguntas que ecoarão diante desse tribunal. Perguntas que não podem ser respondidas com palavras, mas apenas com a própria vida. O que você fez comigo? Cristo perguntará sobre o relacionamento verdadeiro, sobre entrega e amor, não sobre religiosidade superficial. O que você fez com o que eu te dei? Cada talento, cada oportunidade,
cada recurso será cobrado. Não importa quanto você recebeu, mas o que você fez com aquilo. O que você fez com a sua vida? A grande síntese de tudo. Como você viveu seus dias, suas escolhas, seus relacionamentos, seus segredos. Essas 3 perguntas não deixam ninguém de fora. Do mais simples ao mais poderoso, todos terão que responder. E não com discursos preparados, mas com o testemunho da própria história. Repare no poder desse detalhe. Quando João descreve que livros serão abertos, ele não fala de registros frios, mas de memórias vivas. Isso significa que cada ato de amor será lembrado, cada gesto de obediência será valorizado, cada decisão de fé será registrada. Mas também significa que cada escolha egoísta, cada mentira escondida, cada momento de indiferença será exposto. Essa é a parte mais confrontadora, porque nos mostra que ninguém conseguirá enganar o juiz. Aqui, máscaras caem. Aparências se desfazem. A vida nua e crua é o que permanece. Mas ao mesmo tempo, esse não é um tribunal apenas de condenação. É também um tribunal de esperança. Porque quem viveu rendido a Cristo, quem entregou sua vida nas mãos dele, quem confiou na graça e caminhou em obediência, ouvirá as palavras mais belas de toda a eternidade. Bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E aqui está algo que precisa ser dito: não se trata de perfeição. Porque ninguém é perfeito. O juiz não busca biografia sem erros, mas histórias marcadas por arrependimento, fé, fidelidade e entrega. Ele busca aqueles que, mesmo caindo, levantaram. Que, mesmo em meio às lutas, não desistiram. Que, mesmo sendo pequenos aos olhos do mundo, foram grandes em fidelidade. Por outro lado, para aqueles que escolheram viver apenas para si mesmos, que se esconderam atrás de títulos religiosos, que usaram a fé como capa e não como vida, a cena será outra. Esses ouvirão a sentença mais devastadora: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Palavras que não apenas encerram uma vida, mas determinam um destino eterno. E aqui, diante dessa realidade, a reflexão é inevitável. Como você está vivendo hoje? Porque se diante do trono branco não haverá desculpas, o único momento para decidir é agora. Esse é o presente da graça, a chance de mudar de rota antes que seja tarde demais. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 6:2: Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não é amanhã, não é daqui a um ano, não é quando a vida estiver mais calma. É agora. Por isso, esse vídeo não é apenas uma narrativa investigativa, não é apenas uma reconstrução bíblica. Ele é um chamado. Um chamado à reflexão, à decisão, à transformação. Porque se o juízo final é inevitável, o arrependimento é uma escolha que só pode ser feita enquanto o coração ainda bate. Agora, volte a imaginar a cena. Você diante do trono. O universo em silêncio. O olhar do juiz fixo em você. Os livros abertos. Sua vida exposta. 3 perguntas ecoando. O que você fez comigo? O que você fez com o que eu te dei? O que você fez com a sua vida? Qual será a sua resposta? Não nos enganemos. Não são as palavras que salvarão, mas os frutos. Não são as aparências que contarão, mas a essência. Não é a quantidade de aplausos que você recebeu, mas a fidelidade que você manteve. E aqui, na conclusão dessa jornada, deixamos algo claro: o trono branco não é apenas o fim da história. Ele é o início da eternidade. E cada escolha que você faz hoje constrói a resposta que será apresentada naquele tribunal. Então, amigo espectador, o que você fará? Continuará vivendo como se nada disso fosse real, como se o tempo fosse infinito, como se a eternidade fosse apenas uma lenda? Ou decidirá agora se render, entregar, viver de forma que sua história seja aprovada diante do juiz? Essa é a reflexão final. Não um peso, mas uma oportunidade. Porque enquanto há vida, há tempo. Enquanto há fôlego, há chance. Enquanto Cristo não voltou, há esperança. E se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde apenas para si. Compartilhe. Espalhe. Permita que outros também despertem para essa realidade. Porque talvez alguém que você ama ainda não saiba que o relógio profético está correndo, que o tribunal já está marcado, que o juiz já está à porta. Assim concluímos essa investigação, mas não concluímos a reflexão. Porque ela precisa continuar aí dentro de você. E lembre-se, o trono branco é inevitável. Mas a eternidade que você viverá depende da decisão que você toma hoje.